No Rio de Janeiro, em 1870, o coronel Inácio Rangel cometeu o ato mais cruel. Ele usou a própria filha, Isadora, como instrumento de castigo. Por ser considerada obesa e rejeitar todos os casamentos arranjados, o pai a entregou ao escravo mais temido da fazenda. Ele a deu como propriedade, esperando sua humilhação total. Mas o que começou como uma punição sádica, terminou em uma aliança inesperada e na vingança que destruiu o coronel. Você está acompanhando Contos de Senzala, onde criamos thrillers morais que exploram os segredos e as lendas do Brasil escravocrata. Se essa narrativa te impactou, deixe seu like para apoiar este trabalho. São dias construindo cada camada dessa história, cada detalhe psicológico, para criar essa imersão total. Compartilhe com quem aprecia storytelling denso e o folk horror genuinamente brasileiro. Você está acompanhando Contos de Senzala, o único lugar onde o terror psicológico inspirado na nossa história é tratado com essa profundidade cinematográfica. Comenta de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas lendas estão chegando. E me conta, se seu maior opressor te jogasse na mão de outro inimigo, você tentaria fugir ou formaria uma aliança com ele para se vingar? Tenho curiosidade genuína de saber a estratégia de vocês. O ano era 1870. O Rio de Janeiro vivia sua belle époque de fachada. Nos salões do Catete e da Glória, o Império fingia ser a Europa, com bailes, saraus e poesia francesa. Mas a poucos quilômetros dali, nos vales profundos de Vassouras e Cantagalo, onde o café era o ouro negro, a realidade era outra. A riqueza que financiava os pianos de cauda e os cristais importados era bombeada do suor, do sangue e da miséria das senzalas. No topo dessa cadeia alimentar, no coração do Vale do Paraíba, estava o coronel Inácio Rangel, dono da fazenda Aliança. Rangel era um homem obcecado por uma única coisa: aparência. Ele não era o mais rico dos barões do café, mas era, sem dúvida, o mais orgulhoso. Sua casa grande era perfeitamente caiada de branco, um palácio neoclássico que se erguia sobre o vale. Seus cavalos eram os mais caros, trazidos da Inglaterra. E sua moralidade pública era impecável. Ele financiava a igreja local e falava sobre a honra de sua linhagem em cada oportunidade. Mas a crueldade de Inácio Rangel não era a do chicote impulsivo, usado em momentos de fúria. Era a crueldade fria do cálculo. Ele via tudo e todos ao seu redor, suas terras, seus mais de 200 escravos e até sua própria família, como ativos em seu balanço social. Uma mancha na reputação era para ele pior que a morte. Um ativo defeituoso era um insulto pessoal. E o coronel Rangel tinha uma mancha. Um ativo defeituoso que ele não podia esconder, trancar ou vender. Sua única filha, Isadora. Isadora Rangel tinha 22 anos. Em uma sociedade que exigia que as sinhás fossem delicadas, pálidas, silenciosas e frágeis como porcelana, Isadora era o oposto. Ela não era apenas alta, ela era grande. Obesa era a palavra que os médicos usavam em sussurros. Era a palavra que as outras sinhás usavam nos bailes, escondidas atrás de seus leques. E era a palavra que seu pai, o coronel, cuspia como uma maldição. Mas o defeito de Isadora não era apenas físico, era espiritual. Isadora era inteligente, terrivelmente inteligente. Ela havia sido alfabetizada pela mãe, falecida há muito tempo, e desde então devorava os filósofos e os romances que seu pai mantinha trancados na biblioteca. Livros que ele possuía para impressionar as visitas, mas que nunca havia lido. Isadora tinha uma língua afiada e uma recusa absoluta em fingir ser o que não era. Ela não se escondia. Ela não usava os espartilhos sufocantes que as tias tentavam lhe impor para moldar sua figura. Ela usava vestidos simples, de cores escuras,
que não escondiam seu tamanho, mas lhe davam conforto. E o pior de tudo, aos olhos do pai, ela olhava os pretendentes de seu pai diretamente nos olhos, o que os aterrorizava mais do que seu físico. Para o coronel Rangel, Isadora era uma humilhação diária. Ela era seu fracasso genético e social. Aos 22 anos, ela já era considerada uma solteirona, um peso morto no engenho. O coronel não sentia amor por ela, sentia desprezo. Ela era uma mercadoria que ele não conseguia vender. Isadora vivia isolada, não por escolha, mas por decreto do pai. O coronel a proibia de frequentar os bailes no Rio de Janeiro, temendo que sua aparência indecente e suas opiniões insolentes manchassem o nome da família. Sua única companhia eram os livros e a vista da janela de seu quarto no segundo andar. Dessa janela, ela tinha uma visão panorâmica do coração pulsante da fazenda. O terreiro, o secador de café e, mais ao longe, a senzala. Daquele poleiro solitário, ela via o motor do engenho. E ela via, em particular, um homem. Um homem que era o oposto polar de tudo o que existia na Casa Grande. O nome dele era Bastião. Bastião não era um escravo comum. Ele era o que os feitores chamavam, com uma mistura de admiração e medo, de o reprodutor. Um título não oficial, mas conhecido por todos. Ele era um gigante, vindo de Angola, comprado não para a lavoura, mas para melhorar o plantel. O coronel Rangel, obcecado por linhagens, aplicava a mesma lógica aos seus cavalos e aos seus escravos. Bastião era temido. Ele era silencioso. Passava os dias no trabalho mais pesado do engenho, o da moenda, onde sua força descomunal era necessária. Os outros escravos o evitavam, e os feitores só falavam com ele em grupo de 3 ou 4. Bastião era o oposto de tudo que a Casa Grande representava. Força bruta, silêncio e uma dignidade animal que o coronel Rangel, estranhamente, respeitava como uma ferramenta valiosa, mas que também detestava. Isadora o observava, não com desejo, mas com uma curiosidade intelectual. Ele era, como ela, um ativo do pai. Ele era valorizado por seu físico, enquanto ela era desprezada pelo seu. O coronel Rangel tinha uma última carta, um último pretendente para Isadora. Um homem que, segundo o coronel, não podia se dar ao luxo de recusar. Era o Visconde de Vasconcelos, um homem de quase 70 anos, viúvo pela terceira vez, com dentes podres e uma fortuna que rivalizava com a do próprio imperador. O Visconde não se importava com a aparência de Isadora. Ele se importava com o nome Rangel e com a possibilidade remota de um último herdeiro. O coronel preparou a visita do Visconde como uma operação militar. Ele foi ao quarto de Isadora na noite anterior. Ele ordenou que ela usasse um vestido de seda azul que a apertava, um vestido que a fazia mal respirar. Ele a ameaçou. Ele segurou o queixo dela com força, algo que não fazia desde que ela era criança. Ele disse com a voz baixa e venenosa: "Você vai sorrir. Você vai ser agradável. Você vai baixar os olhos e você vai aceitar. Esta é sua última chance de ser algo mais do que um fardo inútil e uma vergonha nesta casa. Se você me envergonhar hoje, Isadora, eu juro por Deus que vou quebrar você." O Visconde chegou no dia seguinte. A casa foi trancada. O jantar foi servido por escravos domésticos usando luvas brancas. Isadora ficou em silêncio. O Visconde, presunçoso e falando com um assobio por causa dos dentes falhos, falou sobre suas terras em Cantagalo e sobre o preço do café em Londres. No final do jantar, após o coronel Rangel dar um sinal, o Visconde se virou para Isadora. Ele limpou a boca engordurada. "Bem, menina", disse ele, "seu pai e eu acertamos tudo. Você será uma viscondessa. Partiremos para minhas terras na semana que vem." Isadora olhou para o homem velho. Ela olhou para o pai, que a encarava com olhos de gavião, a mão fechada em punho sobre a mesa. E então,
Ela fez o impensável. Ela sorriu. Um sorriso calmo, quase doce. Ela disse: Visconde, eu agradeço a oferta generosa, mas eu temo que não posso aceitar. O coronel Rangel engasgou com o vinho. Isadora continuou, sua voz clara como um sino na sala silenciosa. Eu ouvi dizer que o senhor ronca de uma forma que assusta os cavalos. E, francamente, prefiro a companhia dos cavalos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Visconde ficou roxo. Ele se levantou, ou tentou, jogando a cadeira pesada para trás. Ele gritou com o coronel Rangel, chamando-o de tolo por não controlar a própria filha. Ele disse que a aliança estava desfeita, que o nome Rangel era uma piada no vale e que Rangel e sua vaca obesa podiam apodrecer sozinhos. O Visconde foi embora, batendo as portas da Casa Grande. Coronel Rangel não se moveu. Ele ficou parado, olhando para a porta por onde o Visconde saiu. A ruína de sua última aliança social estava completa. Ele se virou lentamente para Isadora. Ele não gritou. Sua voz era um sussurro, o que era muito pior. Ele disse: Você me envergonhou. Você me destruiu. Você é um animal teimoso e inútil. Isadora tentou responder: Pai, eu não sou uma vaca para ser vendida. Não, ele a cortou. Você não é uma vaca. Você é pior. Uma vaca dá leite. Você não dá nada. Você é um peso morto. Ele caminhou até a janela, o mesmo lugar onde Isadora passava seus dias. Ele olhou para o terreiro escuro, onde uma fogueira queimava perto da senzala. Ele viu a silhueta de Bastião, o reprodutor, sentado perto do fogo, comendo sua ração. Uma ideia terrível, sádica, formou-se em sua mente. Uma punição que se encaixava perfeitamente. Ele se virou para Isadora, um sorriso lento e cruel se formando em seu rosto. Ele disse: Você rejeita um visconde. Você rejeita a honra. Você acha que é melhor que os homens que eu trago para você. Você se acha inteligente. Você quer um homem? Você quer ser usada? Pois bem, você terá o único homem nesta fazenda que é mais forte que sua arrogância. O único que serve apenas para uma coisa. Isadora não entendeu. O horror começou a se formar em seus olhos. O coronel Rangel foi até a porta e gritou pelo feitor: Traga-me Bastião, agora, com correntes. O pai olhou para a filha, o desprezo absoluto em seus olhos. Sua punição, minha filha, será esta. Se você não serve para um visconde, você servirá para um escravo. Você queria tanto ficar no engenho, pois ficará, mas não como minha filha, como fêmea dele. Isadora finalmente entendeu. O chão desapareceu sob seus pés. O pai não estava apenas a deserdando, ele estava a apagando. Ele estava a rebaixando da casta de sinhá para a casta de propriedade. Era o ato mais cruel, a morte social. E para o coronel Rangel era a justiça perfeita. O feitor, um homem chamado Inocêncio, que sempre temeu a língua afiada de Isadora, agora a olhava com um prazer mal disfarçado. Ele havia sido chamado pelo coronel Rangel e, junto com 2 capatazes, parou na porta da sala de jantar. Coronel? Perguntou Inocêncio, fingindo confusão. Você ouviu o que eu disse? Rosnou o coronel. Esta coisa não é mais minha filha, ela é propriedade. Leve-a para o terreiro, entregue-a a Bastião, diga a ele que é um presente meu, uma fêmea para ele, que ele a use como quiser, que a amance. Isadora ficou paralisada. O horror era tão absoluto que secou suas lágrimas e roubou sua voz. Ela olhou para o pai, esperando ver um lampejo de hesitação, um sinal de que aquilo era apenas uma ameaça teatral para assustá-la. Mas ela não viu nada. Os olhos de Inácio Rangel estavam frios, decididos. Ele estava apagando um erro de seu livro Razão. Agora! Gritou o coronel. Inocêncio e os capatazes entraram na sala. Eles hesitaram por um segundo, pois a ideia de colocar as mãos em uma sinhá
Mesmo uma deserdada era um tabu profundo. Toquem nela, ordenou Rangel. Isadora recuou. O instinto de lutar, de gritar, voltou. Não, você não pode fazer isso, eu sou sua filha. Você era minha filha, disse o coronel, virando-se de costas para ela. Agora você é gado. O primeiro capataz agarrou o braço de Isadora. O toque de suas mãos sujas e calejadas em seu vestido de seda foi um choque elétrico. Ela gritou e tentou bater nele, mas o homem era forte. O segundo capataz agarrou seu outro braço. O vestido caro rasgou na axila com um som agudo. Eles a arrastaram. A humilhação foi rápida e total. Ela foi arrastada da sala de jantar luxuosa, passando pelos móveis importados, pelo piano de cauda que sua mãe tocava. Ela tentou fincar os calcanhares no assoalho polido, mas seus sapatos de cetim não tinham aderência. Os escravos domésticos que haviam se escondido na cozinha durante a briga, agora espiavam pelo vão da porta. Seus rostos não mostravam pena, mostravam um choque aterrorizado. Eles viam o que acontecia quando o poder do Senhor era desafiado. Viam a rapidez com que alguém podia cair. Isadora foi arrastada pela porta dos fundos, pela área de serviço e jogada nos degraus de pedra da cozinha. Ela caiu de joelhos na lama do terreiro. A noite estava fria e a lama úmida penetrou imediatamente em seu vestido. Levante-se, propriedade, zombou Inocêncio. O coronel Rangel apareceu na varanda de cima, a mesma varanda de onde Isadora costumava observar o engenho. Ele segurava um copo de conhaque. Ele não estava ali para garantir que a ordem fosse cumprida. Ele estava ali para assistir ao espetáculo. Era o ato final de sua vingança. Isadora, tremendo de frio e terror, foi forçada a se levantar. Os dois capatazes a seguravam pelos braços, e Inocêncio caminhava na frente, iluminando o caminho com um lampião. A caminhada da Casa Grande até a senzala era de talvez 200 metros. Para Isadora, pareceu uma eternidade. Era a descida ao inferno. Cada passo a afastava do mundo que ela conhecia. Os sons da noite, os grilos, o coachar dos sapos pareciam ensurdecedores. O cheiro da Casa Grande, de cera, vinho e poeira, foi substituído pelo cheiro acre da senzala. Fumaça de lenha barata, suor, urina e o odor adocicado e doentio da cana fermentada. Eles chegaram à boca escura da senzala. O feitor Inocêncio parou. A senzala da Fazenda Aliança era uma construção longa e baixa, feita de pau a pique e barro, sem janelas, com uma única porta grande. A fogueira que Isadora via de sua janela ainda queimava, e Bastião estava sentado perto dela, exatamente como o coronel o vira. Ele não se moveu quando o grupo se aproximou. Ele apenas levantou a cabeça. Bastião era um homem enorme. Isadora, que só o vira de longe, percebeu agora o quão assustador ele era de perto. Ele estava nu da cintura para cima, apesar do frio. Seus ombros eram largos como os de um touro, e os músculos de seus braços e peito eram definidos pelo trabalho brutal. Seu rosto era uma máscara de cicatrizes. Uma delas, profunda, cortava seu lábio superior e lhe dava uma aparência de rosnado permanente. Ele estava comendo. Comia com as mãos, de uma tigela de barro, uma papa grossa de farinha e feijão. Ele mastigava devagar, seus olhos fixos no feitor. Bastião, disse Inocêncio, tentando soar autoritário, mas com uma ponta de nervosismo na voz. O feitor também temia Bastião. O coronel Rangel lhe manda um presente. Bastião não respondeu. Ele apenas pegou outro punhado de comida. Inocêncio empurrou Isadora para a frente. Ela tropeçou e caiu novamente, desta vez na terra batida perto do fogo. O lampião iluminou seu rosto sujo de lama e lágrimas, seu vestido de seda azul rasgado. O coronel disse que esta é sua nova mulher, disse Inocêncio, agora com mais confiança, sentindo o prazer da humilhação. A Sinhá foi rebaixada. Ela é sua agora, para você amansar. Faça o que quiser com ela.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Os outros escravos, que estavam nas sombras da senzala, começaram a se aproximar, figuras escuras atraídas pela cena inacreditável. Eles viam a sinhá corpulenta, a filha do coronel, jogada aos pés do reprodutor. Bastião terminou de mastigar. Ele limpou a boca lentamente nas costas da mão. Seus olhos não olharam para o feitor. Olharam para Isadora. Ela o encarou do chão, tremendo, esperando o golpe, a risada, a violência. Ela esperava que ele a agarrasse, que a arrastasse para a escuridão, que consumasse a punição do pai. Bastião olhou para ela por longos segundos. Ele não via uma mulher. Ele via nada. Ele via um problema. Ele via uma armadilha do coronel. Ele via uma coisa branca, grande e patética chorando na sujeira. Ele olhou para o feitor Inocêncio e pela primeira vez ele falou. Sua voz era um trovão baixo, rouca pelo desuso. Leve. Apenas uma palavra. Inocêncio piscou. O quê? Bastião, são ordens do coronel, ela é sua. Leve, repetiu Bastião. Ele se levantou. Bastião era mais alto que o feitor e quase 2 vezes mais largo. Ao ficar de pé, ele bloqueou a luz da fogueira. Eu não quero, disse Bastião. O feitor Inocêncio ficou paralisado. Aquilo era insubordinação direta, mas era uma insubordinação que ele não sabia como lidar. Como forçar um homem a aceitar uma mulher? Bastião, você não entendeu? Começou Inocêncio, levantando o chicote por instinto. Bastião nem olhou para o chicote. Ele olhou para o coronel, que ainda assistia da varanda, uma silhueta distante contra a luz da casa grande. Bastião gritou, não para o feitor, mas para o coronel. Uma única palavra que ecoou pelo vale. Não! O coronel Rangel ouviu. A humilhação de Isadora havia se transformado na rebelião de Bastião. O coronel não podia aceitar aquilo. Ele gritou de volta da varanda. Então ela dorme no chiqueiro. Se o escravo não a quer, ela fica com os porcos. Inocêncio, leve-a para o chiqueiro. Para Isadora, aquilo era um novo nível de horror. Mas para Bastião, aquilo também era inaceitável. O chiqueiro ficava ao lado da senzala. O cheiro, a doença. Bastião olhou para Isadora, ainda caída no chão. Ele a via como uma praga, algo que o coronel jogou para desestabilizar seu pequeno mundo. Mas ele não podia deixá-la ir para o chiqueiro. Ele se virou para Inocêncio. Ele apontou com o queixo para um canto escuro da senzala, o mais longe possível de onde ele dormia, um lugar onde guardavam ferramentas quebradas e palha úmida. Ela fica, disse Bastião, ali. O feitor Inocêncio sorriu vitorioso. Bastião havia cedido. Como quiser, ela é sua. Inocêncio e os capatazes foram embora rindo. Isadora foi deixada sozinha. O fogo da fogueira era a única luz. Os outros escravos a observavam das sombras, sussurrando. Ela se levantou, o corpo doendo pela queda. Bastião pegou sua tigela de barro e entrou na escuridão da senzala, sem olhar para trás. Isadora o seguiu. Entrar na senzala foi como ser engolida. O cheiro era avassalador. Não havia divisórias, apenas um longo galpão de terra batida, onde mais de 50 pessoas dormiam, amontoadas em esteiras de palha. O ar era quente, denso com o odor de corpos, fumaça e desespero. Bastião foi para o seu canto, um espaço um pouco maior, separado por uma esteira pendurada. Ele se deitou e virou para a parede. Isadora ficou parada no meio do corredor de terra. Os olhos de todos estavam nela. A sinhá, a filha do coronel, ali. Ela caminhou, tremendo, até o canto que Bastião havia indicado. Era um monte de palha suja e molhada. Não havia cobertor. Não havia nada. Ela se sentou. O frio da terra subiu por seu vestido rasgado. Ela podia ouvir a respiração pesada de Bastião a poucos metros de distância. Ela podia ouvir o choro de um bebê em algum lugar na escuridão.
o sussurro de rezas em uma língua africana. A punição do coronel Rangel estava completa. Ele queria que ela fosse quebrada. Ele esperava que Bastião a violasse, que a tomasse como propriedade. Mas Bastião fez algo muito pior. Ele a ignorou. Ela não era nada. Ela não era uma mulher. Ela não era uma sinhá. Ela não era nem mesmo uma escrava digna de ser usada. Ela era um objeto quebrado, jogado no lixo. Naquela primeira noite, cercada pela escuridão, pelo cheiro e pelo som de 50 estranhos, Isadora Rangel, a mulher mais inteligente do vale, a mulher que desprezou um visconde, chorou. Ela chorou em silêncio, o rosto enterrado na palha suja. Um choro não de medo da violência, mas de absoluta e total aniquilação social. O primeiro som que Isadora ouviu foi o sino. Um sino de ferro, áspero e implacável, cortando a escuridão. Não era o sino suave da capela da Casa Grande que a acordava gentilmente aos domingos. Era um som de comando, um som de pânico. Eram 4 horas da manhã. Imediatamente, a senzala, que parecia um túmulo silencioso, ganhou vida. Um coro de tosses secas e profundas, o som de corpos rígidos se arrastando na palha, o choro baixo de crianças sendo acordadas. O cheiro que ela sentiu na noite anterior voltou com força total, agora mais intenso pelo calor de 50 corpos dormindo no mesmo espaço fechado. Era um odor de suor antigo, fumaça, mofo e uma latrina transbordante em algum lugar no canto. Isadora abriu os olhos. Ela não estava em seu quarto. Ela não estava em sua cama com lençóis de algodão egípcio. Ela estava em um monte de palha úmida e fétida. Seu corpo inteiro doía. O frio da terra batida havia penetrado seus ossos. Seu vestido de seda azul, o vestido caro que ela usara para desafiar o visconde, estava arruinado, coberto de lama seca e sabe-se lá que outra sujeira. Não foi um pesadelo. Ela se sentou, o coração batendo descontroladamente. Figuras escuras se moviam ao seu redor. Ninguém olhava para ela. Em menos de 5 minutos, a senzala estava quase vazia. Os homens e mulheres pegaram suas tigelas de barro e saíram em fila para a primeira refeição do dia. Uma papa rala de farinha servida em um cocho do lado de fora. Isadora ficou para trás. Ela era a única pessoa ainda lá dentro, exceto por 2 mulheres muito velhas, deitadas em seus cantos, tossindo, e uma mãe amamentando um bebê recém-nascido. Ela ouviu o som de botas pesadas se aproximando. O feitor, Inocêncio, entrou na senzala, trazendo a luz cinzenta da madrugada com ele. Ele carregava o chicote enrolado na mão. Ele parou quando a viu e um sorriso largo e cruel dividiu seu rosto. Ele disse: "Bom dia, sinhá, ou devo dizer, bom dia, propriedade. O coronel manda perguntar se a nova fêmea de Bastião dormiu bem." Isadora não respondeu. Ela apenas o encarou, tentando encontrar a raiva que sentira na noite anterior, mas tudo o que sentia era um pavor gelado. "Levante-se", disse Inocêncio. O sol não espera pela nobreza. Ele a agarrou pelo braço rasgado do vestido e a puxou para fora. A luz da manhã a cegou. O ar estava frio e úmido. Do outro lado do terreiro ela viu seu pai, o coronel Inácio Rangel. Ele estava na varanda de cima, exatamente como ela costumava ficar. Ele tomava seu café, observando a cena. Ele não estava ali por acaso. Ele queria assistir. Inocêncio a empurrou para o centro do terreiro. "Agora", disse ele, "temos um problema. O coronel disse que você é propriedade de Bastião, mas Bastião está na moenda. E você, pelo que vejo, não serve para a lavoura. Essas mãos", ele cuspiu perto dos pés dela, "nunca seguraram uma enxada." Ele andou ao redor dela, como um homem inspecionando um cavalo doente que acabara de comprar. "Você não serve para o campo", ele meditou.
Não serve para a cozinha, pois tia Benta te mataria se você estragasse a comida do coronel. Não serve nem para a casa grande, pois sua presença enoja o patrão. Ele parou na frente dela, o sorriso voltando. Mas o coronel disse que você iria para o chiqueiro, e eu sou um homem obediente. Ele a empurrou na direção dos fundos da senzala, para além da área de secagem do café, onde ficava o chiqueiro. O cheiro a atingiu antes mesmo que ela visse. Era um cercado de madeira podre, mergulhado em 1 metro de lama e dejetos de porco. Cerca de 20 porcos grunhiam e chafurdavam na sujeira. Este é o seu novo salão, sinhá, disse Inocêncio. Ele apontou para um ancinho pesado e uma pá de madeira. O coronel quer isso limpo, até a hora do almoço. Isadora olhou para a lama, depois para as ferramentas, depois para suas mãos, que só conheciam as teclas de marfim do piano e as páginas dos livros. Eu não... Ela começou, a voz fraca. Você não o quê? Inocêncio deu um passo à frente e pela primeira vez ela sentiu o vento do chicote passar perto de seu rosto. Você vai. Ou você prefere que eu chame Bastião para lhe ensinar como obedecer? O medo de Bastião era, de alguma forma, maior do que o medo do feitor. Ela pegou a pá. As 2 primeiras horas foram um inferno físico que ela jamais imaginara ser possível. A pá era pesada. A lama era densa e sugava suas botas de cetim, que se desfizeram em minutos. Ela teve que tirá-las e ficar descalça, sentindo a lama fria e nojenta sugar seus pés. Ela tentava cavar e jogar os dejetos para fora do cercado, mas o esforço era imenso. Seus braços, acostumados apenas a levantar livros, queimavam como fogo. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a lama e as lágrimas de frustração. O vestido de seda, agora pesado e encharcado, prendia seus movimentos. O sol subiu. O Vale do Paraíba, abafado, começou a cozinhar. O cheiro do chiqueiro, sob o calor, tornou-se insuportável. Isadora vomitou 2 vezes na primeira hora. Da varanda, o coronel Rangel observou por um tempo, terminou seu café e entrou satisfeito. A punição estava sendo executada. Ao meio-dia, Isadora não havia limpado nenhum quarto do chiqueiro. Ela estava exausta, desidratada e coberta de sujeira da cabeça aos pés. Ela desabou contra a cerca, o peito arfando, incapaz de levantar a pá uma única vez mais. Inocêncio, que a observava de longe, se aproximou. Ele a viu caída e balançou a cabeça. Ele pegou um balde de água fria do poço, água que os escravos usavam para beber, e jogou o conteúdo inteiro na cabeça dela. A água gelada a fez gritar. Levante, propriedade, disse ele. O trabalho não acabou. Foi nesse momento que Bastião passou. Ele vinha da moenda, o corpo coberto de melaço de cana e suor. Ele caminhava em direção ao coxo de água para se lavar antes da ração do meio-dia. Ele viu a cena, o feitor Inocêncio rindo. E assim a mulher que o coronel lidera caída na lama do chiqueiro, encharcada parecendo um animal abatido. Ele não parou. Ele não demonstrou emoção. Seus olhos passaram por ela como se ela fosse parte da cerca, como se fosse um objeto. Ele continuou seu caminho até o coxo, pegou uma cuia e começou a se lavar. A indiferença dele foi o golpe final. Pior que a crueldade do feitor, pior que o ódio do pai. A indiferença de Bastião a selava como algo sem valor. Inocêncio a deixou no chiqueiro. Ele disse que se ela não terminasse, não comeria. Ao final do dia, quando o sino das 18 horas tocou, Isadora estava em um estado de colapso. Ela mal conseguiu se arrastar de volta para a senzala. Suas mãos estavam em carne viva, com bolhas abertas e sangrando. Seu corpo tremia de exaustão e fome. Ela voltou para seu canto, a palha úmida, e desabou. O cheiro de comida encheu a senzala, a ração da noite, a mesma papa de farinha e feijão. Os escravos se sentaram em seus cantos, comendo com as mãos, em silêncio. Isadora estava faminta.
Ela não comia desde o jantar da noite anterior, o jantar com o visconde. A fome era uma dor aguda, uma tontura que a fazia tremer. Mas ninguém lhe ofereceu comida. Ela não tinha tigela. Ela não estava na lista de ração do feitor. Ela observou, desesperada. Ela era a filha do homem que os mantinha ali. Ela era o inimigo. Uma mulher velha, tia Efigênia, que cuidava das crianças, olhou para ela, cuspiu no chão de terra e disse alto para que todos ouvissem: branco é branco, mesmo na lama, deixa morrer de fome. As outras mulheres riram baixo. A humilhação social na senzala era tão brutal quanto a da casa grande. Ela olhou para o canto de Bastião. Ele estava lá, comendo sua ração. Ele comia devagar, metodicamente. Ele tinha direito a uma ração dupla, por causa do trabalho na moenda. Isadora não conseguia desviar o olhar. Ela não olhava para o homem, olhava para a comida. Ela era orgulhosa. Ela havia desafiado um visconde, mas seu corpo a estava traindo. Seu estômago roncou, um som alto e vergonhoso que cortou o silêncio da senzala. Bastião parou de mastigar. Ele ouviu. Ele não se virou. Ele não olhou para ela. Ele continuou comendo. Isadora fechou os olhos, a vergonha queimando mais que a fome. Bastião terminou sua tigela. Ele limpou-a com o dedo e lambeu o dedo. Ao lado de sua esteira havia um pequeno pedaço de rapadura, o açúcar bruto que davam aos escravos da moenda para energia rápida. Era do tamanho de um polegar. Bastião pegou o pedaço de açúcar. Ele olhou para ele. Então, sem se virar para ela, ele o jogou no chão de terra. Com um movimento do pé, ele deslizou a rapadura pela terra batida. O torrão de açúcar parou a alguns centímetros da palha onde Isadora estava deitada. Não foi um ato de gentileza. Foi um ato de impaciência. Foi o gesto que um homem faz para calar um animal faminto que está o incomodando. Foi um gesto de desprezo. Isadora olhou para o pedaço de rapadura sujo de terra. Ela esperou. Ela ouviu Bastião se acomodar em sua esteira e virar para a parede. Sua mão tremia tanto que ela mal podia controlá-la. Era a mão que tocava piano, a mão que estava sangrando. Ela estendeu a mão e pegou o açúcar. Ela não se importou com a sujeira. Ela o colocou na boca. O sabor era avassalador. Doce, forte, terroso. Foi a coisa mais intensa que ela já havia provado. Era o gosto da sobrevivência. Era o gosto da sua nova realidade. Enquanto o açúcar derretia em sua língua, a exaustão desapareceu, substituída por uma clareza fria. A raiva voltou. Ela olhou para as costas largas de Bastião. Ele a ignorou. O feitor a torturou. O pai a assistiu. Ela entendeu naquele momento que seu pai não queria apenas que ela fosse humilhada. Ele queria que ela morresse. Ele queria que ela fosse quebrada pelo trabalho, ou violentada por Bastião, ou que morresse de fome. Ele a jogou ali para desaparecer. E Bastião a salvou. Não por bondade, mas ele a salvou. Ela também entendeu por que ele a havia recusado na noite anterior. Não foi por medo ou por falta de desejo, foi por ódio. Bastião odiava o coronel Rangel tanto quanto ela. Cumprir a ordem sádica do coronel, amansar a filha, teria sido uma forma de obediência. Ao recusá-la, Bastião havia desafiado o coronel da única maneira que podia. Seu pai havia cometido um erro tático fatal. Ele havia colocado seus dois maiores fracassos, seus dois monstros, na mesma jaula. Ele esperava que eles se destruíssem. Ele não percebeu que eles poderiam reconhecer um no outro a mesma corrente. Naquela noite, coberta de lama de porco, com as mãos sangrando e o gosto de açúcar sujo na boca, Isadora Rangel parou de chorar. Ela começou a pensar. A vingança, ela percebeu, não viria dos livros de filosofia. Viria daquele lugar, e ela precisaria daquele homem. A rotina da senzala é um moedor de almas.
O sino às 4 horas da manhã era o primeiro golpe. O segundo era a escuridão. O terceiro era a fome, uma dor constante e baixa no estômago. Isadora aprendeu, naqueles primeiros dias, que a vida era reduzida a uma série de necessidades brutais. Sobreviver ao frio da madrugada, conseguir a ração de farinha, evitar o chicote de Inocêncio e encontrar um lugar para esvaziar os intestinos que não fosse à vista de todos. Seu orgulho, sua inteligência, sua educação, nada disso importava. No segundo dia, Inocêncio a mandou de volta ao chiqueiro. E no terceiro, e no quarto. Por uma semana inteira, o único propósito de Isadora na Fazenda Aliança foi cavar lama e dejetos de porco, das 5 da manhã até às 6 da tarde. O feitor havia tirado seu vestido de seda rasgado. Ele o queimou na fogueira do terreiro, um ato simbólico para que todos vissem. Em troca, ele lhe jogou uma saia de senzala, uma roupa de algodão grosseiro, áspera como lixa, sem nada para usar por baixo. O tecido roçava sua pele, causando assaduras dolorosas. Seus pés descalços, antes protegidos por sapatos de cetim, foram cortados por pedras e espinhos. Suas mãos, que o feitor zombara por só conhecerem o piano, tornaram-se uma massa de bolhas abertas que infeccionaram. Ela não era mais Isadora. Ela era a gorda do chiqueiro. Os outros escravos que antes a temiam, agora a desprezavam com uma crueldade ainda mais afiada. Para eles, ela não era uma aliada. Ela era o inimigo caído. Era a prova viva de que o mundo branco era frágil. As mulheres, especialmente tia Efigênia, a velha que comandava a senzala, não lhe dirigiam a palavra, exceto para insultá-la ou mandá-la sair do caminho. E Bastião continuava a ignorá-la. Sua rotina era um espelho da dela. Ele acordava com o sino, saía e ia para o trabalho mais brutal do engenho, a moenda. Ele passava 12 horas por dia empurrando o pesado eixo de madeira que esmagava a cana. Um trabalho que matava homens em menos de 5 anos. Quando ele voltava à noite, coberto de melaço pegajoso e suor, ele ia direto para o coxo, lavava-se com a água fria e pegava sua ração dupla. Ele comia, deitava-se em sua esteira e dormia o sono dos exaustos. Isadora, de seu canto, o observava. Aquele pequeno gesto da primeira noite, o pedaço de rapadura jogado no chão, nunca se repetiu. A fome dela era um problema dela, mas Isadora era inteligente. Ela era uma estrategista. Ela percebeu que a fome a mataria antes que o trabalho o fizesse. Na terceira noite, ela fez algo que quebrou seu último resquício de orgulho. Ela esperou a ração ser servida. Tia Efigênia, como sempre, pulou Isadora, fingindo que ela não existia. Isadora se levantou, caminhou até a velha e estendeu as mãos sujas e ensanguentadas. Ela não pediu, ela não implorou. Ela apenas ficou parada, bloqueando o caminho da mulher, as mãos estendidas. Tia Efigênia olhou para as mãos de Isadora, depois para seu rosto. Ela viu o rosto da filha do coronel. Ela cuspiu no chão. Branco não come comida de negro, disse a velha. Eu não sou mais branca, respondeu Isadora, a voz rouca pela sede. Eu sou a gorda do chiqueiro e eu estou com fome. A honestidade brutal da declaração fez a velha parar. Ela olhou para Isadora, vendo talvez pela primeira vez a ausência de arrogância. Ela viu apenas uma mulher faminta. Com um suspiro de desprezo, Efigênia jogou meia cuia da papa de farinha no chão, na frente de Isadora. Coma no chão, como o animal que você é, disse ela. Isadora se ajoelhou e comeu a papa do chão de terra batida, com as mãos. Do outro lado da senzala, Bastião, que observava a cena em silêncio, virou-se para a parede. Naquela noite, Isadora não recebeu rapadura. Mas quando acordou, antes do sino, havia uma tigela de barro em seu canto. Estava vazia. Mas era uma tigela. Um sinal.
Ela havia sido aceita no nível mais baixo da hierarquia da senzala. As semanas se transformaram em um mês. O corpo de Isadora mudou. Ela não emagreceu. O trabalho brutal e a dieta pobre a fizeram inchar. Mas por baixo do inchaço, seus músculos endureceram. A pele de suas mãos criou calos grossos sobre as cicatrizes. O sol do Rio de Janeiro queimou seu rosto, antes pálido, tornando-o vermelho e depois marrom. A Sinhá estava morrendo e uma nova criatura, forjada na lama, estava nascendo. Ela também aprendeu a observar. Ela via tudo. Ela via como o feitor Inocêncio roubava fumo do armazém do coronel. Ela via como tia Efigênia escondia comida para os mais fracos. E ela via Bastião. Ela finalmente entendeu o poder dele. Bastião não era apenas um reprodutor. Ele era o medo. Quando Bastião passava, os outros escravos baixavam os olhos. Não por respeito, mas por pavor. Ele era um lobo solitário, mas o mais importante, ela viu que Inocêncio, o feitor, também o temia. Inocêncio nunca gritava com Bastião. Ele nunca usava o chicote perto dele. A autoridade do feitor parava onde a sombra de Bastião começava. E o coronel Rangel, ele continuava seu ritual sádico. Todas as manhãs, ele tomava seu café na varanda, observando a filha limpar o chiqueiro. Era seu entretenimento matinal. Ele precisava ver que sua punição estava funcionando, que ela estava sendo quebrada, mas Isadora não estava sendo quebrada. Ela estava sendo afiada. O catalisador aconteceu no início do segundo mês. Era um dia quente, o ar pesado antes de uma tempestade. Isadora estava no chiqueiro, como sempre. Ela estava mais lenta. A fome crônica e uma febre baixa a deixavam tonta. O trabalho estava pela metade. Inocêncio chegou para a inspeção do meio-dia. Ele viu a lama ainda no lugar. Ele estava de mau humor. O coronel o havia humilhado mais cedo por causa de um problema na colheita. O feitor precisava descontar sua raiva em alguém. Preguiçosa, ele gritou, chutando o balde de Isadora. Acha que ainda é Sinhá? Acha que pode trabalhar no seu próprio tempo? Estou doente, disse Isadora, apoiando-se na pá. Doente? Ele zombou. Doente é o que você vai ficar. Ele desamarrou o chicote da cintura. O coronel está cansado da sua insolência. Ele acha que eu não estou te amansando o suficiente. Ele a agarrou pelo braço e a arrastou para fora do chiqueiro, jogando-a no centro do terreiro. Hoje, ele gritou para os outros escravos que estavam por perto, vocês vão ver como a nobreza sangra. Isadora sentiu o terror puro pela primeira vez. Pior que a humilhação, era o medo da dor física. O coronel Rangel saiu para a varanda. Ele estava lá, como sempre, assistindo. Inocêncio levantou o chicote. O couro estalou no ar. Não! Gritou Isadora, encolhendo-se no chão. Nesse exato momento, Bastião estava saindo da moenda para a ração do meio-dia. Ele parou. Ele viu a cena. O feitor com o chicote erguido. A mulher caída no chão. E o mais importante, ele viu o coronel na varanda sorrindo. Inocêncio viu que Bastião estava olhando. Isso o deixou ainda mais furioso. Ele precisava mostrar a Bastião quem mandava. Ele precisava mostrar que podia fazer o que quisesse com a propriedade do outro. Olhe bem, Bastião! Gritou Inocêncio. É assim que se trata uma fêmea teimosa. Ele ergueu o chicote para o primeiro golpe. E Bastião se moveu. Ele não correu. Ele apenas caminhou. 3 passos longos que o colocaram diretamente entre o feitor e Isadora. Ele não disse nada. Ele apenas ficou lá, uma montanha de músculo e fúria silenciosa, o corpo ainda brilhando de melaço. Inocêncio congelou, o chicote no ar. Saia da frente, Bastião, disse o feitor, a voz tremendo um pouco. Bastião não se moveu. Ele apenas olhou para Inocêncio. Eu disse, saia da frente, ela é minha para punir, gritou Inocêncio. Bastião falou. Sua voz era baixa, um trovão. Não. O quê? Ela é minha,
disse Bastião, sua voz ainda baixa. O coronel disse, minha propriedade. Inocêncio estava apoplético. Ele se virou para a varanda. Coronel, o negro está me desafiando. Ele está protegendo a meretriz. Na varanda, o coronel Rangel parou de sorrir. Sua diversão havia se transformado em um problema de autoridade. O feitor estava desafiando o reprodutor. O escravo estava desafiando o feitor. E a mulher estava no centro. Era um caos delicioso, mas perigoso. O coronel tomou sua decisão baseada não na justiça, mas no puro sadismo e na lógica econômica. Bastião valia mais que Inocêncio. O coronel gritou da varanda, Inocêncio, deixe-o! O feitor não acreditou. Mas, coronel, a disciplina... Eu disse, deixe-o! Gritou Rangel com uma voz que fez todos tremerem. Se Bastião a quer, Bastião é responsável por ela. Se ela não trabalhar, ele será punido. Se ela não limpar o chiqueiro, Bastião vai para o tronco. Entendido? Bastião não reagiu. Ele apenas continuou olhando para Inocêncio. O feitor, humilhado publicamente, sua autoridade destruída na frente de todos os escravos, cuspiu no chão. Ele enrolou o chicote, o rosto vermelho de ódio. Ele olhou para Bastião. Você vai me pagar por isso, negro. Ele se afastou. Bastião ficou parado por um momento. Então, ele se virou e olhou para baixo, para Isadora, que ainda estava no chão, coberta de lama, olhando para ele com uma mistura de terror e admiração. Ele não estendeu a mão para ajudá-la. Ele apenas disse, levante-se. Ele se virou e foi para a senzala. Isadora se levantou, o corpo tremendo. Ela havia sobrevivido. Ela foi salva, não por piedade, mas como um objeto, como um brinquedo quebrado que um animal decidiu proteger. Naquela noite, na senzala, a atmosfera estava diferente. Os outros escravos olhavam para Isadora com um novo tipo de respeito, ou talvez um novo tipo de medo. Ela não era mais a gorda do chiqueiro. Ela era a mulher de Bastião. Ela comeu sua ração em sua nova tigela de barro. Quando Bastião entrou e se sentou em sua esteira, Isadora foi até ele. Ela se sentou a uma distância respeitosa na terra batida. Ele a ignorou, como sempre. Ela falou, a voz rouca por causa da poeira e da sede. Por quê? Bastião parou de comer. Ele olhou para ela, seus olhos escuros ilegíveis na penumbra da senzala. Você não me agradeceu, ela disse, percebendo que ele não esperava isso. Você o desafiou, e você olhou para o meu pai. Bastião largou a tigela. Ele a encarou, Isadora continuou, a inteligência que ela mantivera adormecida agora vindo à tona. Meu pai odeia você, ele te teme, ele te usa como um touro premiado, mas te odeia porque não pode te quebrar. E ele me odeia porque não pôde me vender. Ela se inclinou um pouco mais perto. O cheiro de melaço e suor dele era forte. Nós somos os dois fracassos dele, ela sussurrou. Bastião a observou por um longo tempo. Ele viu pela primeira vez não a sinhá, não a obesa, não a propriedade. Ele viu uma mente, ele viu uma arma. Ele finalmente falou, mais do que uma palavra. Ele te jogou para mim para quebrar nós dois, para me fazer seu feitor, para eu te amansar por ele. E você não o fez, disse Isadora. Eu não obedeço a ele, disse Bastião, com uma simplicidade brutal. Eu obedeço a mim. E agora? Perguntou Isadora. Agora ele vai punir você pelo meu trabalho. Ele me colocou em suas costas. Você me salvou do chicote, mas me tornou seu fardo. Bastião olhou para as mãos dela, as mãos que ele vira sangrando dias antes, agora calejadas, mas ainda tremendo. Você não volta para o chiqueiro, disse ele. O feitor vai me forçar. O feitor não manda em você, eu mando. Ele fez uma pausa. Você sabe ler? Isadora congelou. Sim. Você sabe ler os livros da Casa Grande? Isadora olhou para ele e pela primeira vez naquela senzala, ela sorriu.
Um sorriso frio que não se parecia em nada com o sorriso da sinhá que desafiou o Visconde. Era o sorriso do coronel Rangel. Eu não apenas leio os livros, disse Isadora. Eu sei onde ele esconde o dinheiro. A aliança estava formada. O sorriso que Isadora deu na escuridão da senzala não foi o de uma sinhá. Foi o de um estrategista que acabara de encontrar sua cavalaria. Eu sei onde ele esconde o dinheiro. Bastião parou. Ele não se moveu. O silêncio na senzala era total, quebrado apenas pela tosse seca de tia Efigênia e pelo zunido de um mosquito perto do ouvido de Isadora. A declaração dela pairou no ar denso, inacreditável. Ele a encarou. Pela primeira vez, ele a viu. Ele não viu a jovem maciça, nem a propriedade. Ele viu a filha do coronel Rangel, a filha que passara 22 anos dentro da Casa Grande, ouvindo, lendo, observando. Dinheiro, Bastião repetiu, a voz rouca. Escravos não falavam de dinheiro. Falavam de comida, de chicote, de morte. Dinheiro era um conceito branco, uma abstração. Meu pai é um ladrão. Ela sussurrou, inclinando-se para a frente, ignorando o cheiro de suor e melaço que vinha dele. Ele não rouba de vocês. Vocês não têm nada para ser roubado. Ele rouba dos sócios dele no Rio de Janeiro. Ele rouba dos ingleses que compram o café. Bastião continuou a encará-la, os olhos estreitos, tentando entender o jogo. Isso era uma armadilha. Ele tem 2 livros, continuou Isadora, a voz ganhando uma intensidade febril. Um livro que ele mostra ao feitor, Inocêncio. O livro da fazenda. E o outro, o livro de capa vermelha. Fica trancado na gaveta debaixo da escrivaninha dele. Eu sei a chave. Eu o vi abrir. É onde ele anota o dinheiro que desvia antes de registrar a venda. Bastião entendeu. Ele não entendia de contabilidade, mas entendia de roubo e entendia de segredos. Por que você me conta? Ele perguntou. A voz dele era uma ameaça. Porque você me salvou do chicote, disse Isadora. Não por bondade, mas salvou. E porque meu pai quer nos destruir. Ele me jogou para você para quebrar nós dois, para humilhar você, forçando-o a ser meu feitor particular, e para me destruir, fazendo-me ser sua fêmea. Ele acha que somos animais. Ele acha que vamos nos destruir. Ela fez uma pausa, e sua voz baixou ainda mais. Eu não quero destruir você, Bastião. Eu quero destruir ele. E você... Ela olhou para os braços dele, músculos definidos pela escuridão. Você é a única força neste vale que ele realmente teme. Bastião ficou em silêncio por um longo tempo. Ele pensou na ordem do coronel. Se ela não trabalhar, Bastião vai para o tronco. Ele olhou para as mãos de Isadora, em carne viva, sujas de lama de porco. Aquelas mãos não podiam limpar um chiqueiro. O chiqueiro, disse Bastião. Você não volta. O feitor vai me forçar, disse ela. O feitor não manda em você, disse Bastião levantando-se. Ele era uma montanha de escuridão. Eu mando. Na manhã seguinte, o sino tocou às 4 horas. Isadora se levantou, o corpo gritando de dor. Ela pegou sua tigela de barro. Quando Inocêncio, o feitor, entrou na senzala, ele caminhou direto até ela, o chicote na mão, um sorriso sádico pronto. Hora de voltar aos porcos, sinhá, disse ele. Mas antes que ele pudesse agarrá-la, Bastião deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Ele estava sem camisa, como sempre, e parecia ainda maior dentro da senzala apertada. Ela não vai, disse Bastião. Inocêncio parou. A humilhação de ontem ainda ardia. O quê? E quem vai limpar o chiqueiro? O coronel disse que se ela não... Eu sou responsável por ela, Bastião o cortou. Eu decido o trabalho dela. E que trabalho uma inútil como essa pode fazer? Zombou Inocêncio, mas ele deu um passo para trás. Ela fica na senzala, disse Bastião. Ela vai remendar as roupas. Vai cuidar dos velhos, vai varrer o chão, é trabalho.
Inocêncio olhou de Bastião para Isadora. Ele viu a aliança, ele viu o desafio. Ele, um homem pardo, livre, sendo desafiado por um escravo reprodutor. A raiva o sufocou, mas o medo de Bastião era maior, e a ordem do coronel, Bastião é responsável por ela, havia-lhe tirado o poder. Como quiser, cuspiu Inocêncio. Se o chão não estiver varrido, Bastião, é o seu couro que paga. O feitor se virou e saiu, batendo a porta. Isadora estava segura. Pela primeira vez em sua vida, ela estava segura, não por causa de seu pai, mas apesar dele. E ela estava segura por causa do homem que todos temiam. Ela agora tinha um trabalho e um protetor relutante. A vida na senzala mudou para ela. Ela não era mais a gorda do chiqueiro. Ela agora era a mulher de Bastião. Esse título, dado em sussurros, era uma armadura. As outras mulheres, lideradas por tia Efigênia, pararam de hostilizá-la. Se Bastião, o lobo solitário, a havia reivindicado, ela deveria ter algum valor. Tia Efigênia, a velha que a mandara comer do chão, se aproximou dela naquele dia. Ela jogou um feixe de roupas rasgadas aos pés de Isadora. Eram as roupas dos homens da moenda, rígidas de sujeira e melaço. Se você é de Bastião, então trabalhe, disse a velha, sem raiva, apenas com pragmatismo. Pegue a agulha. Isadora, a mulher que lia filosofia francesa, sentou-se na terra batida e com suas mãos ainda doloridas, aprendeu a remendar algodão grosseiro. E ela aprendeu a ouvir. Enquanto remendava, ela ouvia as histórias, ela ouvia as queixas, ela ouvia tia Efigênia falar sobre o feitor Inocêncio, sobre como ele roubava fumo do armazém do coronel e o vendia na cidade. Ela ouvia sobre a crueldade do coronel Rangel, sobre como ele havia vendido o filho de tia Efigênia para o sul, anos atrás. Isadora começou a entender a economia da senzala. Ela aprendeu quem era confiável, quem era espião do feitor, quem guardava raiva e quem guardava medo. E ela aprendeu sobre Bastião. Ele não falava, mas os outros falavam dele. Ele não era daquela fazenda. Ele viera do sul, comprado pelo coronel há 5 anos. Ele já era um gigante, mas era um gigante quebrado. Ele tinha marcas de chicote nas costas que pareciam um mapa do inferno. E ele tinha uma marca de ferro no peito, um F de fugitivo. Ele era um rebelde que o coronel Rangel achava ter amansado pelo privilégio de ser o reprodutor. O coronel não entendia que Bastião não estava amansado, estava apenas esperando. A aliança se solidificou nas noites seguintes. Eles se encontravam na escuridão, após a ração. Isadora, agora com sua própria tigela, comia sua papa. Bastião comia a dele. O feitor está roubando fumo, disse ela em um sussurro. Eu sei, disse Bastião. Ele vende para Gaspar na cidade. Meu pai odeia ladrões, disse Isadora. Seu pai é o maior ladrão, respondeu Bastião. Fumo é pouco. O livro, o que tem no livro vermelho? Dívidas, disse Isadora. Ele deve muito, para homens no Rio, e ele tem uma dívida de jogo, uma dívida de honra com o Visconde de Vasconcelos. Bastião parou. O velho que você envergonhou. O próprio. Meu pai deve ao Visconde o preço de 2 safras. Ele apostou contra ele no jogo de cartas e perdeu. O Visconde deu a ele até o Natal. Se meu pai não pagar, o Visconde vai à corte e o desonra publicamente. Ele vai contar a todos que Inácio Rangel é um caloteiro e um viciado em jogo. Bastião entendeu. A ruína, a desonra. Era por isso que o coronel estava tão desesperado para vendê-la ao Visconde. O casamento quitaria a dívida. E agora? Perguntou Bastião. Agora ele precisa de dinheiro. Rápido, disse Isadora. O navio inglês que atraca em 3 semanas. Ele vai vender toda a safra de café que está no armazém. É o único dinheiro que ele tem. Se esse dinheiro pagar o Visconde, ele sobrevive. Se não pagar, ele cai, completou Bastião. Os dois ficaram em silêncio,
A mesma ideia se formando na mente de ambos. O armazém, o café. O armazém é trancado, disse Bastião. Inocêncio tem a chave e dorme com ela no pescoço. Inocêncio, repetiu Isadora, e a raiva voltou. O homem que a arrastou, o homem que a jogou na lama. Você diz que ele rouba fumo, disse Bastião. Toda semana, confirmou Isadora. Tia Efigênia diz que ele vai ao armazém nas noites de sexta-feira, depois que todos dormem, e tira 2 sacos. Esta noite, disse Bastião, é sexta-feira. O plano não precisou ser dito em voz alta. Isadora sentiu o coração bater. O que vamos fazer? Se formos pegos, nós não vamos ser pegos, disse Bastião. Ele olhou para ela. Você vai ficar aqui. Você vai vigiar. Se ouvir o sino da casa grande, você corre para o poço e grita. Grita como se alguém tivesse caído. E você? Ela perguntou. Eu, disse Bastião, vou pegar a chave. A aliança não era mais sobre sobrevivência, era sobre ataque. Mas Inocêncio não era estúpido. Ele estava sendo humilhado. Ele via Bastião protegendo a mulher. Ele via os outros escravos o olhando com menos medo. Sua autoridade estava sendo minada pelo animal da senzala. E ele via Isadora. Ela não parecia mais uma sinhá quebrada. Ela parecia perigosa. Ele foi ao Coronel Rangel naquela tarde. Bastião estava na moenda. Isadora estava na senzala. Coronel, disse Inocêncio, a voz cheia de falsa preocupação. A punição não está funcionando. A gorda, ela não está quebrada. Ela está diferente. Ela e o Bastião, eles estão de conluio. Ela o enfeitiçou, ele não me obedece mais. Ela está dando ordens na senzala. Ela acha que ainda é a sinhá. O Coronel Rangel, que estava em seu escritório contando e recontando os números, tentando encontrar uma saída para a dívida do Visconde, explodiu em fúria. A ideia de ser enganado de novo pela filha e pelo escravo era intolerável. Enfeitiçou? Ele rosnou. Eu vou quebrar esse feitiço. Ele deu a ordem. Amanhã, ao amanhecer, você vai pegar Bastião e mandá-lo para o campo de café mais distante, o do Vale das Pedras. Diga que há uma praga. Ele ficará lá por 3 dias. E enquanto ele estiver fora, você, Inocêncio, vai pegar a minha filha. Você vai levá-la ao tronco, na frente de todos. O coronel sorriu, um sorriso terrível. Vamos ver se ela ainda sabe ler depois de 50 chibatadas. E se Bastião reclamar quando voltar, ele se junta a ela. Inocêncio sorriu. A vitória era dele. Naquela noite, a atmosfera na senzala estava pesada. Inocêncio passou pela porta mais cedo, seu olhar demorando em Isadora, um olhar de triunfo. Isadora sentiu o ar mudar. O feitor estava muito confiante. Ela foi até Bastião, que estava afiando uma faca de cana na luz da fogueira. Eles sabem, ela sussurrou, o pânico em sua voz. O feitor, ele vai agir, eu senti no olhar dele, ele vai agir amanhã. Bastião parou de afiar a faca. Ele olhou para o armazém de café escuro contra a lua. O armazém que guardava a fortuna do coronel. O armazém que Inocêncio visitaria esta noite para roubar fumo. Ele não vai agir amanhã, disse Bastião, testando o fio da lâmina com o polegar. Nós agimos hoje. A sexta-feira se arrastou como um século. Cada vez que o sino batia, marcando as horas, o coração de Isadora disparava. A ordem do coronel Rangel era uma sentença de morte. Bastião seria enviado para o campo distante e ela, sozinha e desprotegida, seria entregue ao tronco ao amanhecer. O feitor Inocêncio passou o dia inteiro com um sorriso vitorioso, seus olhos nunca deixando Isadora, saboreando a punição que estava por vir. Ele a observava remendar as roupas na senzala e ria, sabendo que aquelas mãos logo estariam em carne viva novamente, desta vez pelo couro do chicote. O plano noturno de Bastião e Isadora não era mais sobre sabotar o fumo. Tornou-se uma questão de sobrevivência imediata.
Eles não podiam esperar Inocêncio roubar o fumo. Eles tinham que agir antes que Inocêncio fosse dormir. Eles tinham que pegar a chave, trancá-lo e destruir o café. Era a única cartada que lhes restava. A noite caiu, pesada, úmida e sem lua. A fazenda mergulhou na escuridão. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo coro de insetos e pelo som distante do gado no pasto. A ração da noite na senzala foi consumida em silêncio. Havia uma tensão no ar que todos os escravos sentiam. Tia Efigênia olhou para Isadora, depois para Bastião e fez o sinal da cruz, mas não disse nada. Às 9 horas da noite, as luzes da Casa Grande se apagaram. O coronel Rangel, confiante de que sua ordem restabelecera o controle, foi dormir. Às 10 horas, o feitor Inocêncio fez sua ronda final, trancou a porta da senzala por fora, um ritual padrão para evitar fugas, e foi para sua própria casa, uma pequena construção de taipa perto do armazém. Bastião e Isadora esperaram. Agora, sussurrou Isadora, o corpo tremendo. Não, respondeu Bastião. Ele dorme, mas acorda à meia-noite, para a ronda da lua e para o roubo. Eles esperaram. O tempo se arrastou. Meia-noite. Isadora ouviu o som de uma porta se abrindo e botas pesadas na terra batida. Era Inocêncio. Fique aqui, ordenou Bastião. Não saia, não importa o que ouvir. Se eu não voltar em 1 hora, a porta da senzala está fraca. Use o banco de madeira, quebre-a e corra para a mata. Você não sobreviverá, mas morrerá livre. E você? Ela perguntou. Bastião olhou para ela na escuridão. Eu não vou ser pego. Ele se moveu. Para um homem de seu tamanho, ele era como fumaça. Isadora sabia que a porta da senzala estava trancada, mas Bastião não usava a porta. No fundo da senzala, atrás da pilha de palha de milho, havia uma tábua solta na parede de pau a pique. Bastião a havia afrouxado ao longo de anos. Era sua rota de fuga de emergência, que ele nunca havia usado. Ele deslizou pela abertura estreita e desapareceu na noite. Isadora ficou sozinha na escuridão total da senzala. Seu coração batia tão forte que ela temia que Inocêncio pudesse ouvi-lo do outro lado do terreiro. Ela se encolheu, ouvindo cada som. Bastião moveu-se pelas sombras. Ele conhecia cada centímetro daquela fazenda. Ele evitou as áreas abertas, mantendo-se colado às paredes dos secadores de café. Ele viu Inocêncio. O feitor estava exatamente onde eles previram, parado em frente à porta maciça do armazém principal. O armazém onde estava guardada a safra inteira de café, a fortuna que salvaria o coronel Rangel. Inocêncio estava cantarolando baixo. Ele estava feliz. Amanhã ele quebraria a sinhá obesa, e depois de amanhã, com Bastião fora, ele seria o rei indiscutível da senzala. Ele tirou a chave de ferro do pescoço, colocou-a na fechadura pesada e girou. O som do metal rangendo pareceu ensurdecedor na noite silenciosa. O feitor abriu a porta e entrou no armazém, levando seu lampião. Ele estava indo para os fundos, onde o fumo estava armazenado. Bastião esperou 10 segundos, e então ele entrou. Dentro do armazém, o ar era denso com o cheiro forte e terroso dos grãos de café, empilhados em sacas que iam até o teto. O lampião de Inocêncio mal iluminava o local, criando sombras longas e fantasmagóricas. Inocêncio estava nos fundos, enchendo um saco pequeno com rolos de fumo de corda. Ele estava tão focado em seu pequeno roubo que não ouviu Bastião se aproximar. Quando ele finalmente se virou, Bastião estava lá, a menos de 1 metro de distância, bloqueando a luz do lampião. Inocêncio viu apenas uma silhueta gigante, um gólem de escuridão. O feitor gritou, um grito curto, abafado. Ele largou o fumo e puxou a garrucha, uma pequena pistola de 2 canos, que mantinha na cintura. Mas Bastião era rápido demais. Antes que Inocêncio pudesse levantar a arma, a mão de Bastião disparou e agarrou o pulso do feitor. Inocêncio gritou de dor quando sentiu seus ossos estalarem sob a pressão.
A garrucha caiu no chão, inútil. "Negro desgraçado!" gritou Inocêncio, tentando acertar Bastião com a outra mão. "Eu vou te matar! O coronel vai..." Bastião não disse nada. Ele bateu. Um único golpe de punho fechado, não no rosto, mas no plexo solar de Inocêncio. O ar saiu dos pulmões do feitor em um assobio agonizante. Inocêncio dobrou, incapaz de respirar, incapaz de gritar. Bastião o agarrou pelo pescoço com uma mão, levantando-o do chão. Ele pressionou Inocêncio contra uma pilha de sacas de café. O feitor se debatia, suas botas chutando o ar. "O coronel", Bastião sussurrou, a voz um rosnado baixo. "Te mandou o tronco, amanhã." Inocêncio, sufocando, tentou balançar a cabeça, mas Bastião apertou mais. Os olhos do feitor estavam saltando. "Ela é minha", disse Bastião. "Minha propriedade." Ele estava usando as próprias palavras do sistema contra ele. Naquele momento, Isadora ouviu o barulho da luta abafada e, desobedecendo a ordem de Bastião, correu da senzala. Ela atravessou o terreiro e parou na porta do armazém ofegante, o coração na boca. Ela viu a cena. Bastião, com uma mão, segurando o feitor suspenso no ar, estrangulando-o lentamente. "Bastião!" ela gritou, com medo de que ele o matasse ali e selasse o destino de ambos. Ao ouvir a voz dela, Bastião pareceu despertar de sua fúria. Ele não soltou Inocêncio, ele o jogou no chão. O feitor caiu como um saco, ofegando e tossindo, tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Bastião pegou a corda de fumo que Inocêncio ia roubar e, com uma velocidade brutal, amarrou as mãos e os pés do feitor. Em segundos, Inocêncio estava imobilizado. Bastião arrancou a própria camisa suja de melaço e enfiou-a na boca de Inocêncio, silenciando-o. O feitor estava derrotado. Seus olhos, iluminados pelo lampião no chão, estavam cheios de terror e ódio. Isadora entrou no armazém. O cheiro do café era quase sufocante. Ela olhou para as pilhas e pilhas de sacas, a fortuna do pai dela. "O fumo", disse Bastião, pensando no plano original. "Não", disse Isadora. Ela estava olhando para as sacas. "O fumo não importa. O café é tudo." Bastião olhou para ela, sem entender. "Bastião", ela disse, a voz trêmula de excitação e pavor. "Esta é a safra inteira. É o dinheiro para pagar o Visconde. É a única coisa que impede meu pai de cair. Se isso queimar..." Bastião entendeu. A ruína. Isso era melhor do que apenas matar o feitor. Era a morte de tudo. A morte da fazenda, a morte do coronel. "Fogo", disse Bastião. "Sim", disse ela, "mas não podemos simplesmente queimar. Eles vão dizer que foi um acidente, um raio, e nós ainda seremos punidos. Temos que deixar uma mensagem. Temos que fazer com que ele pague." Ela olhou para Inocêncio amarrado no chão. Um novo plano se formou. Não era mais a vingança de Isadora ou a sobrevivência de Bastião. Era uma execução. "O lampião", disse Bastião, apontando para o objeto no chão. "Tem azeite, querosene." "Pegue", disse Isadora. Bastião pegou o lampião. O feitor Inocêncio, ouvindo as palavras, começou a se debater violentamente, emitindo sons guturais de pânico através da mordaça. "Ajude-me", disse Bastião. Ele pegou o feitor amarrado e o jogou sobre o ombro como se fosse um saco de grãos. Ele o carregou até o centro do armazém, o espaço aberto entre as pilhas mais altas de café. Isadora pegou o lampião. Sua mão tremia. Esta era a parte final, o assassinato. "Isso", ela começou, a voz falhando. "Ele ia te açoitar até a morte", disse Bastião, a voz fria. "E ia me mandar para o tronco. O coronel assistiria e riria. É a justiça deles. Agora é a nossa." Isadora olhou para o rosto aterrorizado de Inocêncio. Ela pensou no chiqueiro. Ela pensou na lama. Ela pensou no chicote. Ela pensou no sorriso do pai na varanda. Sua mão parou de tremer. "Comece a derramar", disse ela. Bastião pegou o lampião
e, metodicamente, começou a derramar o querosene sobre as sacas de aninhagem que cercavam o feitor. O cheiro de café e óleo encheu o ar. Ele criou um círculo de combustível. Ele jogou o lampião quase vazio no chão, perto dos pés de Inadora. "O fogo", disse Bastião. Isadora pegou uma pedra de pederneira que Bastião usava para acender o fogo na senzala. Ela olhou para Inocêncio. Os olhos dele imploravam. Ela se lembrou do pedaço de rapadura sujo de terra. "Meu pai o jogou para mim", ela sussurrou para Inocêncio. "Ele me jogou para os porcos." "E você riu." Ela riscou a pederneira. A faísca pegou em um pedaço de palha seca que ela trouxe. A chama nasceu. "Isso não é vingança", disse ela, a voz morta. "É apenas contabilidade." Ela jogou a palha em chamas no círculo de querosene. Não foi uma combustão, foi uma explosão. O fogo rugiu, subindo pelas sacas de café com um som de trovão. As sacas secas de aninhagem pegaram fogo instantaneamente. O cheiro de grãos de café torrando encheu o ar, um aroma delicioso e mortal. Inocêncio desapareceu dentro de uma parede de chamas. Seus gritos foram engolidos pelo rugido do inferno. O calor era insuportável. Bastião agarrou o braço de Isadora. "Corra!" Eles correram para fora do armazém, o fogo rugindo atrás deles como um animal. O armazém inteiro, a fortuna de Inácio Rangel, estava se tornando uma tocha gigante. Eles não pararam. Eles correram pelas sombras, voltaram para a senzala e Bastião a empurrou pela tábua solta. Ele entrou atrás dela e colocou a tábua no lugar. Eles ficaram na escuridão da senzala, ofegantes, os corpos cobertos de fuligem, os ouvidos zumbindo. E então, eles ouviram. Primeiro, um grito distante. Depois outro. "Fogo! Fogo! O armazém está pegando fogo!" O sino da Casa Grande começou a tocar. Não mais o sino da manhã, mas o sino do pânico. Isadora olhou para Bastião na escuridão. Ela não conseguia ver seu rosto, apenas sua silhueta. "O que nós fizemos?" Ela sussurrou, o terror agora se misturando com o triunfo. Bastião não respondeu. Ele apenas foi até sua esteira e se deitou. Isadora foi para seu canto e se sentou. Ela ouviu os gritos do lado de fora. Ela ouviu o rugido do fogo. Ela ouviu, imaginou, o som de seu pai na varanda, não mais sorrindo, mas gritando, enquanto via sua fortuna, sua salvação, sua dívida de honra, tudo subindo aos céus em fumaça. O fogo rugiu. O armazém da Fazenda Aliança, construído com aroeira e peroba do campo, madeira forte feita para durar séculos, tornou-se uma catedral de chamas. O fogo subia a mais de 30 metros de altura, uma torre laranja que iluminava o vale inteiro, visível a quilômetros de distância. O cheiro de café torrando era avassalador, um aroma de riqueza queimando, tão forte que chegava a sufocar. Dentro da senzala trancada, o calor era sentido nas paredes de pau a pique. Os escravos acordaram em pânico total. As crianças gritavam, as mulheres rezavam. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Achavam que era o fim do mundo ou que o fogo da Casa Grande havia se espalhado. Isadora estava encolhida em seu canto, o corpo tremendo, não de frio, mas de uma adrenalina terrível. O som do fogo era o som de sua liberdade. Bastião estava de pé perto da tábua solta, observando o caos lá fora. Ele estava calmo, como uma pedra no meio de um rio furioso. Então, eles ouviram as botas e os gritos do lado de fora da porta da senzala. Não era Inocêncio, eram os capatazes. A porta foi arrombada com um golpe de machado. "Fora! Fora! Peguem os baldes! O armazém! O armazém está queimando!" gritou um capataz, a voz rouca de fumaça. Os escravos saíram em desespero, tropeçando uns nos outros. Isadora e Bastião se misturaram à multidão. Eles emergiram no terreiro e a cena era dantesca. Homens corriam com baldes de madeira do poço até o armazém, jogando água inútil nas chamas que pareciam rir do esforço.
E na varanda da Casa Grande estava ele, o coronel Inácio Rangel. Ele não estava de camisola. Estava totalmente vestido como se esperasse pelo desastre. Ele não gritava ordens. Ele estava paralisado. Seus braços caídos ao lado do corpo, o rosto branco como cera, iluminado pelo fogo pulsante de sua própria ruína. Ele via a safra inteira, o dinheiro para o Visconde, sua honra, tudo virando cinza. Isadora olhou para o pai e pela primeira vez ela não sentiu medo dele. Sentiu desprezo. A luta contra o fogo durou a noite inteira. Foi inútil. Quando o sol nasceu, às 5h40 da manhã, o armazém já não existia. Era uma pilha fumegante de vigas carbonizadas e milhares de quilos de café transformados em carvão. A safra estava perdida. O ano estava perdido. A fortuna estava perdida. O coronel Rangel desceu as escadas da varanda. Ele caminhava como um sonâmbulo. Ele se aproximou da pilha fumegante. O calor ainda era intenso. Os escravos, cobertos de fuligem e exaustos, recuaram. "Inocêncio!" O coronel gritou a voz rouca. "Onde está o feitor? Onde está aquele desgraçado?" Os capatazes se olharam. Ninguém via Inocêncio desde a noite anterior. "Ele deve ter fugido, coronel", disse um capataz. Ele era o único com a chave do armazém. Uma teoria se formou rapidamente na mente do coronel. Inocêncio. O roubo do fumo. Ele deve ter entrado para roubar mais, derrubou o lampião e fugiu como um covarde para escapar da punição. "Aquele cão", rosnou Rangel. "Quando eu o encontrar, eu o penduro no tronco e o deixo lá até os urubus comerem seus olhos. Achem-no." Isadora e Bastião estavam na fila da ração, recebendo a papa de farinha. Eles ouviram a ordem. Isadora sentiu um calafrio. O plano havia funcionado melhor do que ela imaginava. O feitor morto agora era um feitor fugitivo. O dia inteiro foi gasto em duas tarefas. Os capatazes, furiosos, foram enviados para as estradas próximas, procurando por Inocêncio. E os escravos, incluindo Isadora e Bastião, foram forçados a apagar as últimas brasas do armazém. Era um trabalho sujo e quente. Eles jogavam água e reviravam as cinzas fumegantes. Isadora, com as mãos agora calejadas, trabalhava ao lado de Bastião. Eles não se olhavam, eles não falavam. Eram apenas dois escravos fazendo o trabalho. O coronel Rangel observava tudo, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele havia perdido tudo. A dívida com o Visconde de Vasconcelos venceria em 3 semanas. Ele estava desonrado e ele precisava de um culpado. A ideia de Inocêncio ter fugido não era suficiente. Foi no meio da tarde que o capataz que revirava as cinzas encontrou algo. Ele gritou. Não era a chave. Era um conjunto de ossos humanos, calcinados, irreconhecíveis. E ao lado deles, um pedaço de metal derretido, mas com uma forma distinta. O cano duplo e o gatilho de uma garrucha. Era a pistola de Inocêncio. O capataz levou os restos para o coronel. O silêncio caiu sobre o terreiro. Inocêncio não fugiu. Ele estava no armazém. Ele havia sido queimado vivo. A teoria do coronel Rangel mudou instantaneamente. Não foi um acidente. Se Inocêncio estava lá, ele foi pego. Foi um assassinato. Alguém o matou e queimou o armazém para esconder o corpo. Os olhos do coronel Rangel varreram o terreiro. Ele olhou para os escravos, um por um, e seu olhar parou. Ele viu Isadora e Bastião, parados lado a lado, cobertos de fuligem. Ele se lembrou da raiva de Inocêncio no dia anterior. Ele se lembrou da humilhação do feitor. Ele se lembrou da ordem que ele mesmo deu, a punição de Isadora ao amanhecer e a remoção de Bastião. Ele gritou, "Bastião!" Bastião não se moveu. "Venha aqui, negro!" gritou o coronel, a voz quebrando. Bastião caminhou lentamente até o coronel. Ele parou a 3 metros de distância. "Você", disse o coronel, "você e o feitor. Vocês brigaram ontem."
Ele me disse que você o desafiou. Bastião permaneceu em silêncio. Foi você, acusou o coronel. Você o matou por causa desta. Ele apontou para Isadora. Você matou meu feitor e queimou minha safra para esconder o crime. Bastião apenas olhou para ele. Fale, desgraçado, confesse. O coronel estava histérico. Bastião disse, a voz baixa. Eu estava na senzala, trancado, como todos. Mentira! Gritou o coronel. Os outros vão mentir por você. Eu vou arrancar a verdade de você no tronco. Não foi ele. A voz veio de Isadora. Ela deu um passo à frente, saindo da fila de escravos. Ela estava irreconhecível. A fuligem em seu rosto marcava seus traços. Seus cabelos estavam emaranhados. A saia de algodão grosseiro estava rasgada. Ela não parecia uma sinhá. Ela parecia uma fúria, uma entidade saída da própria cinza. O que disse, sua vagabunda? Rosnou o coronel. Não foi Bastião, repetiu Isadora, a voz firme. Eu sei quem foi. O coronel parou. Quem? Isadora olhou para o pai e, pela primeira vez, ela não viu um monstro. Viu um homem estúpido, cego pela arrogância. Foi o próprio Inocêncio, disse ela. Do que está falando? Ele está morto, disse o coronel. Ele não estava sozinho, disse Isadora. Eu o ouvi, há 2 noites, da janela da senzala. Ele estava no terreiro, falando com homens. Não eram da fazenda, eram homens da cidade, ladrões. Bastião a observou, os olhos se estreitando. Ele não sabia que parte do plano era essa. Era uma mentira brilhante. Que homens? Perguntou o coronel cético. Eles o chamavam pelo nome, Inocêncio, continuou Isadora, improvisando, usando cada grama de sua inteligência. Eles falavam sobre o fumo que ele roubava do senhor, e falavam sobre o café. O feitor ia deixar o armazém aberto para eles esta noite. Eles iam roubar as sacas, e Inocêncio ia dizer que foi um roubo de quilombolas. O coronel Rangel a ouvia, a teoria se encaixando em sua mente paranoica. Inocêncio, o ladrão de fumo, faria sentido, mas algo deu errado, disse Isadora. Eles devem ter brigado pelo preço, ou tentaram enganá-lo. Eles o mataram, e depois, para apagar todos os rastros, o roubo, o corpo, eles queimaram tudo. A teoria era perfeita. Culpava o morto, culpava ladrões desconhecidos e, o mais importante, absolvia Bastião. O coronel olhou para a filha. Ele estava quase convencido. A história era boa, mas seu ódio por ela era maior que sua lógica. Por que ela sabia disso? Porque ela, a gorda do chiqueiro, estava tão calma, tão articulada. Você mente, ele sussurrou. Você mente para proteger seu amante. Isadora quase riu. Amante? O senhor me jogou para ele como um pedaço de carne, pai, e ele me recusou. O senhor me jogou na lama. Eu não tenho amante. Eu não tenho nada. Eu só tenho meus ouvidos. E eu ouvi. O coronel a olhou, o rosto se contorcendo em dúvida e fúria. A história dela fazia sentido, mas ele não podia aceitá-la. Ele não podia aceitar que ela fosse inteligente. Ele precisava que ela fosse a culpada. Ele olhou para Bastião, ele olhou para Isadora, a aliança deles, o desafio, o fogo. Vocês dois, ele decidiu. Foi um plano. Vocês dois o mataram e vocês dois queimaram minha safra. Ele não tinha provas. Ele não tinha lógica. Ele só tinha sua raiva. Inocêncio está morto, rosnou o coronel. A safra se foi. O Visconde vai me destruir. Eu não tenho mais nada a perder. Ele se virou para os capatazes restantes. Peguem os dois, Bastião e a gorda. Levem-nos para o tronco grande, o de castigo final. Os capatazes avançaram. Isadora sentiu o pânico voltar. A mentira não funcionara. Amanhã, gritou o coronel, o rosto vermelho, os olhos injetados. O Visconde pode ficar com minhas terras. Mas hoje
Eu terei minha justiça. Vamos ver se a pele da minha filha queima tão bem quanto o meu café. Bastião não lutou. Ele se deixou ser pego. Isadora também. Eles foram arrastados, não para o chiqueiro, não para a senzala, mas para o centro do terreiro, onde ficava o tronco principal, uma viga de madeira grossa, polida pelo suor e pelo sangue de gerações. A punição que eles tentaram evitar a noite inteira havia chegado. E desta vez não havia armazém para queimar. Não havia para onde correr. O terreiro da fazenda Aliança, ainda coberto pelas cinzas quentes do armazém, tornou-se um tribunal macabro. O sol da manhã seguinte nasceu vermelho, filtrado pela fumaça que ainda subia dos escombros. O coronel Rangel não havia dormido. Seus olhos, injetados de sangue pelo ódio e pela bebida, estavam fixos em Bastião e Isadora, que estavam amarrados lado a lado no tronco principal. Os outros escravos foram forçados a se reunir. Eles deveriam assistir. Tia Efigênia estava na primeira fila, o rosto uma máscara de pedra. O coronel queria que eles vissem o preço da rebelião. O coronel Inácio Rangel pegou o chicote das mãos do capataz. Ele mesmo faria. Este não era um castigo, era um ritual de desespero. Ele havia perdido a safra, a honra, o feitor e o dinheiro do Visconde. Tudo o que lhe restava era aquele momento, aquele poder final de infligir dor. Você, ele rosnou para Bastião, ousou tocar no que é meu. E você, ele se virou para Isadora, a voz tremendo de uma fúria que beirava a loucura. Você, meu sangue, minha vergonha. Você preferiu o fogo e a senzala à sua própria casa. Você é a culpada por tudo isso. Isadora olhou para o pai. O medo havia desaparecido. Naquele momento, amarrada ao tronco, coberta de fuligem, ela não sentia mais nada por ele, nem ódio, apenas pena. O senhor já estava arruinado, pai, ela disse a voz calma. O senhor apenas não sabia. Eu só acendi a luz. O comentário calmo, a lógica fria, foi o que finalmente quebrou o coronel. Ele urrou, não como um homem, mas como um animal ferido, e ergueu o chicote. O couro estalou no ar, mas o golpe nunca caiu. Naquele exato instante, o som de uma carruagem pesada, vindo em alta velocidade pela estrada principal do engenho, interrompeu a execução. 4 cavalos negros, cobertos de espuma, pararam abruptamente no terreiro. A porta da carruagem se abriu e dela desceu um homem. Não era um vizinho, era o Visconde de Vasconcelos, o homem que Isadora havia insultado. O homem a quem o coronel Rangel devia o preço de 2 safras. O homem que deveria ser pago hoje. O Visconde, vestido impecavelmente de preto, desceu e olhou a cena. Ele não precisou de explicação. Ele viu o armazém reduzido a cinzas. Ele viu o coronel Rangel, seu rival, sujo, bêbado, com um chicote na mão. E ele viu a filha do coronel, a mulher que o rejeitou, amarrada ao tronco principal, prestes a ser açoitada como uma escrava. O coronel Rangel congelou. O chicote caiu de sua mão trêmula. A ruína financeira era uma coisa. Ser desonrado em um jogo de cartas era outra. Mas ser pego por seu maior rival, no ato de açoitar a própria filha no meio do terreiro, essa era a morte social absoluta. Era o fim de Inácio Rangel. O Visconde de Vasconcelos não gritou. Ele não precisou. Ele apenas caminhou lentamente até o coronel Rangel. Bom dia, Inácio, disse o Visconde, a voz suave, mas cortante como vidro. Eu vejo que o senhor não tem o meu dinheiro. O coronel não conseguiu falar. Eu vejo, continuou o Visconde, olhando para as cinzas, que o senhor não tem mais nada, exceto, ao que parece, um problema de disciplina familiar. O Visconde olhou para Isadora, amarrada. Ele a inspecionou, não como uma mulher, mas como o último ativo de um homem falido. Você me insultou, menina, disse o Visconde a ela. Você disse que eu roncava e que preferia os cavalos. Olhando para você agora, coberta de lama,
Acho que os cavalos também fariam uma escolha melhor. O coronel Rangel desabou. Ele caiu de joelhos na frente do visconde. Misericórdia, ele sussurrou. Eu pago. Eu não sei como, mas eu pago. Não, Inácio, disse o visconde. Você não vai pagar. Ele se virou para o capataz que o acompanhava. Este homem não é mais o dono desta terra. Por falta de pagamento da dívida de honra, a Fazenda Aliança agora é minha. O coronel Rangel começou a soluçar, um som patético no silêncio do terreiro. O visconde olhou para Bastião e Isadora ainda amarrados. Ele olhou para o coronel Rangel chorando na poeira. Desamarrem os dois, ordenou o visconde ao seu capataz. Bastião e Isadora foram soltos. Seus pulsos estavam sangrando, mas eles estavam de pé. Meu rival está morto, disse o visconde olhando para o coronel quebrado no chão. E eu não tenho interesse em seu lixo. Ele olhou para Isadora e Bastião. Vocês dois, fora daqui. Eu não os quero em minhas terras. Sumam, agora. Isadora olhou para Bastião. Bastião olhou para Isadora. Eles não disseram nada. Eles começaram a andar. Eles passaram pelo coronel Rangel, seu antigo mestre, seu pai. Agora apenas um homem velho chorando na poeira. Eles passaram pelos outros escravos, que os observavam com uma mistura de medo e admiração. Eles saíram pelo portão principal da Fazenda Aliança, juntos. Ela, a sinhá obesa que fora jogada no chiqueiro. Ele, o reprodutor que se recusou a obedecer. A lenda que ficou no Vale do Paraíba não foi a do fogo, embora as pessoas falem do cheiro de café queimado em noites de lua cheia. A lenda que ficou foi a da aliança improvável. A história que Contos de Senzala conta é a de como um coronel, em seu ódio, cometeu o erro fatal. Ele jogou seus dois monstros na mesma jaula. Ele não percebeu que a inteligência de uma sinhá rejeitada e a força de um escravo indomável, quando unidas pelo mesmo desprezo, não criam o caos, criavam a justiça. O que aconteceu com Isadora e Bastião, a história não conta. Alguns dizem que eles se separaram na primeira encruzilhada. Outros dizem que caminharam para o sul e se juntaram a um quilombo, onde a inteligência dela e a força dele construíram uma nova comunidade. Mas o que sabemos é que a Fazenda Aliança nunca mais se recuperou. O visconde a vendeu em pedaços e o coronel Rangel morreu alguns meses depois, sozinho e pobre, em um quarto alugado no Rio de Janeiro. A história de Isadora é um lembrete. A arrogância de um opressor é sempre sua maior fraqueza. Ele deu à filha os livros e ao escravo a raiva. Ele nunca imaginou que os dois pudessem aprender a mesma língua. Se essa narrativa te impactou, e se você acredita que a verdadeira vingança é a sobrevivência, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conto de senzala. Nosso trabalho aqui é construir essas atmosferas, camada por camada, para explorar as verdades por trás das lendas. E me conta nos comentários, na sua opinião, o que foi que realmente derrotou o coronel Rangel? Foi o fogo? Foi a dívida com o visconde? Ou foi o momento em que Bastião jogou aquele pedaço de rapadura sujo de terra para Isadora na senzala? E este foi mais um Contos de Senzala.